Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão no conjunto dos números naturais, isto é, a divisão que tem a estrutura de quociente e resto. Então vamos começar analisando um exemplozinho aqui, 39 dividido por 7. A ideia da divisão é que ela seja a operação inversa da multiplicação. Aqui a gente vai pensar em um número que multiplicado por 7 chega o mais perto possível do 39, só que sem passar de 39. Então, pensando que, por exemplo, 5 vezes 7 seria 35, ficou abaixo. E 6 vezes 7, 42, ultrapassa 39, então eu coloco 5 aqui. Só que, claro, 5 vezes 7 sendo 35, não chegou a ser igual a 39. Falta quanto? Falta 4 para chegar nesse número. Então, essa quantia que falta para você acrescentar a resultado dessa multiplicação para atingir esse número aqui, vai ser o chamado resto da divisão. Então, vamos anotar aqui. O 5, que é esse número pelo qual a gente multiplicou o 7 para chegar no 39, o mais próximo possível, ele é o chamado quociente. O 7, ele é o divisor, e o número que foi dividido pelo 7, o dividendo, no nosso caso, o 39. Tudo bem? Vamos olhar para um segundo exemplozinho aqui, 59 dividido por 3. Então, de novo, a ideia vai ser pensar qual o número que é colocado aqui e multiplicado por 3 chega o mais perto possível do 59, só que sem ultrapassá-lo. Só que nesse caso, você vê como eu já tenho um número um pouquinho maior, o 5 sozinho já tem um fator 3 pelo menos. Então eu posso pensar que 1 vezes 3 é 3, para 5 sobrariam 2 unidades. Aí você abaixa esse 9 em seguida, e 29 dividido por 3, eu tenho 9 vezes 3, 27, para 29, sobra 2. Então, nesse caso, 19 seria o quociente dessa conta, e 2 o resto da divisão. Mais um exemplo. 513 dividido por 5. Bom, nesse caso, o 5 dividido por 5, quociente 1, não sobrou nada. Baixo 1. Agora, o 1 não tem nenhum fator 5. Conclusão. Ele comporta 0 fatores 5, e aí eu baixo esse 3 em seguida. 13 por 5, então vamos lá. 2 vezes 5 seria 10, para 13, resto 3. Percebam que esse número aqui, para ser caracterizado como resto, além de ter que ser um número maior ou igual a 0, ele tem que ser um número menor do que o divisor. Afinal de contas, se ele não fosse menor, essa divisão ainda não teria sido encerrada, como no caso do 13 aqui, por exemplo, que ainda comportava uma divisão por 5. Mais um exemplozinho para a gente considerar aqui. Então vamos olhar a divisão de 60 pelo 5. Bom, nesse caso, o 6 já comporta um 5, 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Desce o 0. Agora, 10 é exatamente 2 vezes 5. Então, nesse caso, temos resto 0. Quando a gente chega em uma divisão que tem resto 0, isso ganha um nome. A gente fala que a divisão é exata. E a partir disso, a gente fala o seguinte. Primeiro, que se a divisão é exata, o dividendo, no caso 60, ele é divisível, ou em outras palavras, múltiplo do 5. E ainda uma outra maneira de dizer isso é falar que o 5 é um divisor de 60. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.